Pronto. Certo. O tema dessa mesa é atuação e formação em psicologia escolar e educacional no Maranhão, relatos de pesquisa. E essa mesa é composta por Poliana Galvão, que ela é psicóloga com doutorado e mestrado em psicologia pela UNB, pós-doutorado em psicologia do desenvolvimento escolar pela UNB, pesquisadora do Instituto Evoluído Maranhão, professora de psicologia da Universidade de Ceúma, professora permanente do PPG-Psi da UFMA, é vice-coordenadora do Grupo de Trabalho de Psicologia Escolar e Educacional da ANPEP, membro da Comissão de Psicologia na Educação, PSINAED, do CRP do Maranhão, pesquisadora do Instituto Evoluir, Centro de Ensino e Pesquisa em Psicologia, Educação Inclusiva e Saúde. A outra participante é Camila Gonçalves Ribeiro, que é mestre em Psicologia pela UFMA, psicóloga clínica e escolar. A próxima é Brenda da Graça Silva, que é acadêmica do 10º período de Psicologia pela Universidade de Ceúma e membro do Núcleo de Estudos em Psicologia na Educação do Maranhão. Bolsista de iniciação científica da Universidade de Ceúma no ciclo de 2020-2021. E, por último, temos Samuel Neves Andrade Baldez, que é docente do 10º período de Psicologia pela Universidade de Ceúma, membro do Núcleo de Estudos em Psicologia na Educação do Maranhão, e também bolsista de iniciação científica pela FAPEMA, do ciclo 2019-2020. Lembramos que o tempo de fala de cada ministrante será de 15 minutos, certo? E ao final teremos 30 minutos para discussão com os participantes, certo? Gente, lembrando aqui também que a lista de frequência será passada no final, tá bom? Só peço atenção para vocês, rapidinho, para o protocolo de segurança também, que a comissão organizadora, por questões de segurança, pede para que o link dessa sala não seja enviado a terceiros. Por favor, não envie a mais ninguém. Em caso de intercorrência na sala virtual, a chamada vai ser imediatamente suspensa e um novo link vai ser criado e imediatamente enviado para vocês via Siga Eventos e o e-mail de vocês, certo? Solicitamos também que vocês estejam nessa sala com o login referente ao e-mail cadastrado no momento da inscrição. Então, que vocês estejam aqui com o e-mail que vocês cadastraram para se inscrever, certo? Então, eu vou dar as boas-vindas em nome da comissão organizadora, eu desejo um evento produtivo e eu vou passar a fala agora para o coordenador da atividade, que é Poliana. Bom dia a todas, a todos. Primeiro eu vou fazer um pouco da minha audiodescrição e depois a apresentação. Uma breve prefácio. Eu sou uma mulher que me considero pardo devido às minhas origens indígenas, né? Tenho cabelos longos, castanhos, estou com brincos compridos, né? Com uma ponta arredondada. Estou com uma blusa verde, mas não estou nem enquadrada direito. Estou vendo aqui tantas telas, estou tentando administrar muitas coisas ao mesmo tempo. Ao fundo, uma parede amarela. Eu estou situada no laboratório da Universidade de Ceúma, que é o laboratório de intervenção, pesquisa em transtorno do espectro autista. Como estou aqui sozinha, estou sem máscara para que todos me conheçam, tá? Primeiro, é uma grande satisfação participar dessa mesa, num duplo sentido, né? Parabenizar desde já a organização do evento, né? A qualidade da organização, saudar os... Vendo aqui o nosso colega Henrique Simões, que compartilhamos o grupo de trabalho de psicologia escolar da ANPEP, e espero que a gente tenha uma mesa bastante... que evidencie, né, de partilha, de trocas, né, de mútuas de conhecimento e pesquisa na área de psicologia escolar. Então, em primeira instância, é uma honra ter essa mesa aqui, representando as pesquisas que temos realizadas no âmbito da iniciação científica, que é o caso da Brenda e do Samuel, que Samuel vai ter a representação da Camila, não é isso, Camila?
você vai representá-lo, ele teve uma questão de saúde e não poderá estar presente. Né, a Camila, que fez TCC comigo na universidade, também concluiu seu mestrado na UFMA, tratando sobre pesquisas relacionadas à atuação e formação de psicologia escolar no Maranhão. Eu vou falar um pouco da minha trajetória aqui de pesquisas no Maranhão, dentre as quais atravesso o pós-doc, que é o levantamento do perfil e das características de atuação do psicólogo maranhense. Vai ficar fazendo essa intercorrência, gente, mas eu preciso também justificar que minha ausência vai ser, minha presença, minha participação vai ser modesta. Eu, com muito respeito, vim participar de uma maneira rápida, porque eu estou na universidade em atividade de trabalho. A mesa caiu nesse horário e eu estou, inclusive, numa situação de aplicação de prova. Estou com o meu esposo, Daniel, que é professor também, tendo essa primeira parte, e eu vou precisar me ausentar em seguida, tá? Mas já coloquei, já alinhei com Camila já tem uma trajetória bastante... Ele vai conseguir responder a todas as questões relacionadas às pesquisas, tá bom? Então, eu vou pedir desculpas por inverter a situação... Só um instante, gente. A situação de apresentação, tá? Eu gostaria de, como coordenadora de mesa, repassar essa responsabilidade e atribuição à Camila, e peço a licença também de fazer a minha apresentação em primeira instância. Nós combinamos isso, tá bom? Dessa inversão. Deixa eu só fazer desconectar aqui, senão vai ter essa interferência. Poliana, só um segundo enquanto você faz essa desconexão. Deixa eu dar as boas-vindas em nome do Departamento de Psicologia e do Núcleo de Psicologia Escolar Educacional da UFPB a todas vocês e a todos os que estão presentes na sala. É um prazer e uma alegria poder contar com essa participação de vocês no nosso evento. Muito obrigada, Henrique. Uma honra tê-lo aqui conosco para partilhar essas experiências. Bom, de antemão, nós estamos aqui numa semana da pessoa com deficiência, né? A semana que faz alusão ao Dia Nacional da Pessoa com Deficiência, e a gente está se manifestando, né, em vários eventos, em posicionamentos políticos, o nosso posicionamento em favorecimento à LBI. As pessoas com deficiência, elas têm uma forte vínculo à Lei Brasileira de Inclusão, que nós consideramos um estatuto que foi muito bem articulado, que defende o direito das pessoas com deficiência. E o CFP também está com essa movimentação essa semana de representação da psicologia na luta anticapacitista. Eu vou ter 2 outras mesas, que mais especificamente vou falar sobre processos de inclusão, e vou conseguir me posicionar melhor em relação a elas duas. Aqui foi um projeto que ele nasce, né, um projeto de pesquisa que nasce no meu retorno de Brasília para São Luís, né? Eu tive minha especialização em psicologia escolar, mestrado e doutorado em processos educativos na UNB, e quando eu retorno em 2015, né, a gente se depara com o cenário, primeiro que foi o marco de conhecer a Camila, né, Cam? Né, da gente retornamos eu, Márcia Beckman e outros colegas que regressavam ao seu estado, ao nosso estado aqui do Maranhão, com suas formações em nível de mestrado acadêmico e doutorado, e a gente, né, se depara com um cenário não muito diferente de outras regiões, mas de um desconhecimento sobre esse fazer do psicólogo. E aqui, muito parecido também com outras regiões, uma confusão de papéis a respeito da psicologia escolar, sobretudo com essa fundamentação crítica, né, com base numa epistemologia com a qual partilhamos no GT da Ampep, e também com a figura do psicopedagogo. E isso, para mim, é um problema muito grave. A gente começou a discutir isso no âmbito do CRP, do Conselho Regional de Psicologia, do qual fiz parte na condição de coordenadora da comissão PsinaED, que transformou, inclusive, esse nome, PsinaED, em função da Comissão Nacional da Gestão anterior, e a gente começa a criar um projeto grande, né, de muitos anos, para mapear e conhecer a atuação e a formação desse psicólogo. E, para mim, era um ato político. A cada escola que a gente ia, seja na condição de projeto de extensão, na condição de psicólogo escolar que atua no acompanhamento de crianças autistas nas escolas, para mim se tornou um ato político perguntar a cada escola que a gente encontrava, que a gente tinha a oportunidade de estar junto com os atores da escola,
perguntar, eu gostaria de conversar com meu colega psicólogo escolar. E daqui no Maranhão a gente começou a levantar de uma forma mais natural, né, mais informal, a percepção dos nossos colegas educadores sobre o psicólogo, e a gente começa a levantar essas hipóteses e formamos esse grande projeto que hoje a gente vai apresentar a parte dele. Bom, como a gente tem 15 minutos, e Cami, por favor, me policie, eu vou começar a projetar, né? E aí só teve essa curiosidade que ela foi, no mestrado dela, estruturar essa questão de pesquisa, que tem alguma coisa que está acontecendo no Maranhão a respeito dessa atuação, porque o psicólogo daqui, ele sabe, ele até conhece a função do psicólogo na escola, nominadamente psicólogo escolar, mas ele não tem uma identidade fortalecida. Às vezes, a Cami vai falar melhor na apresentação dela, às vezes ele faz o concurso para ser psicólogo da escola, mas o certame do concurso não deixa isso amarrado e dá dispositivo para ele procurar um outro campo. Então, ele briga burocraticamente para sair da escola. E a gente tem, obviamente, características muito específicas. Está aparecendo para vocês a apresentação? Sim, está aparecendo. Bom, então, especialmente vou falar sobre o perfil do psicólogo escolar que a gente vem encontrando aqui no nosso contexto a partir desse projeto. Mas eu sempre gosto de trazer um pouco da nossa história, que a psicologia aqui, no âmbito da atuação e da formação, ela chega com atravessamentos próprios, não muito diferente do cenário nacional, mas com características da região. Então, até a década de 70, 80, a sociedade maranhense desconhecia esse fazer, né? Foi graças ao padre João Moana que o padre ele tem uma prática como seminarista, mas ele foi um dos pioneiros a trazer teóricos como Viktor Frankl, que começa a dar visibilidade à atuação, né, à sociedade maranhense saber que existe esse profissional que tem um atendimento de grupo, que tem um atendimento individual, e foi graças ao padre João Moana que tivemos uma disseminação maior na virada da década de 70 para 80. Não é por acaso que nós temos aqui na universidade a clínica de psicologia intitulada Padre João Moana, em função do reconhecimento da disseminação. Embora a gente tenha clareza de que não se trata de confusão de teologia com ciência psicológica, mas ele traz para a sua prática como seminarista e formador, traz o Viktor Frankl para os seus estudos, e isso faz com que haja uma disseminação na prática. Então, aqui a gente também, Cami, depois você explora isso melhor, né? A gente tem um crescimento bastante abrupto na última década, especialmente, mas a psicologia aqui, ela chega em relativo atraso em relação às outras regiões do país. E não é por acaso que se cruzam essas histórias, além de psicólogos começarem a atuar no Maranhão na década de 80, né, sobretudo pela via das escolas normais, no ensino, e também pela obrigatoriedade da avaliação psicológica no Detran, eles começam a vir para o Maranhão e começam a disseminar uma prática na década de 80, enquanto outras regiões do país seria muito mais cedo. E aqui na formação também tem essa repercussão. O primeiro curso de psicologia a funcionar foi o da Universidade Federal do Maranhão, em 1991, né? E isso faz com que haja também, por consequência, um atraso no retorno de profissionais com a sua formação continuada, consolidada em nível de mestrado e doutorado, e que isso tem fortalecido a formação tanto inicial, que foi o marco que a Camila relata na sua vivência como estudante de psicologia lá em 2015, né, que ela começa a perceber que da sua formação, quando começou a oportunidade que ela teve de entrar em grupos de estudos, né, de participar do PSINAED, do CRP, ela começa a ver uma outra concepção de psicólogo na escola, de psicólogo escolar. Então, a gente tem uma história recente e que nos preocupa também a pulverização, não diferente das demais regiões do Brasil, do aumento abrupto das iniciativas privadas em relação à formação do psicólogo no Maranhão. Tá? Atualmente, nós estamos com quantos, Camila? São 17. Sempre a gente vai com, né? 19 cursos de psicologia, de oferta de curso de psicologia no Maranhão. Da mesma esteira, gente, nós temos uma história muito recente
de autonomia como conselho. Então, foi em 92 que a gente começa a ter uma filiação com o CRP11, com a jurisdição abrangendo esses estados do Ceará, Piauí e Maranhão, né? Ainda como seção Maranhão do CRP11, a Tatiana Carvalho funda a Comissão de Psicologia Escolar e Educacional do Maranhão. E em 2012 há uma tentativa de desbravamento que começa a ser consolidada em 2013. Aliás, foi desde 2011 que houve a tentativa, né, a gestão das pessoas da seção Maranhão. Em 2012 existe a implementação desse projeto e a primeira gestão do Maranhão foi em 2013 a 2016. 2014 começa a ter uma iniciativa dos sindicatos dos psicólogos, né? E em 2015 o retorno da comissão Psinae de Maranhão por meio intermédio no retorno de Brasil. Então vocês percebem que é uma história muito, e a gente brinca, né, Camila? Nós somos chapa única até hoje. Nós estamos na terceira plenária e a gente vê esse perfil ainda pouco engajado nas lutas e políticas das militâncias da política em relação à categoria de classe. Sindicato dos psicólogos, então, ele existe, mas a gente não vê as pessoas, né, as pessoas que fundaram, elas ficam lá pedindo a colaboração, e a gente tem uma tese também, a gente precisa politizar mais o perfil do psicólogo maranhense, tá? A gente tem um estado, né, de dimensões continentais, então ele tem, a gente é vizinho, né, Henrique, né, vocês aí da Paraíba, no sentido de termos a mesma região nordestina, e a gente se coloca, né, na 8ª posição entre os maiores estados da nação. A gente tem uma riqueza cultural, uma riqueza relacionada a diversidades de matéria-prima, potências extrativistas, agrícola. O sul do Maranhão é muito conhecido por sua altíssima produção em soja, por exemplo. Tem uma riqueza aí dentro do Maranhão que é concentrada na mão de poucos, né? A gente sabe que estamos saindo de governos que levou aí uma oligarquia na política de governança do Maranhão, e agora que a gente está observando aí a luta de partidos ou de oposição tomando o poder. Então, historicamente, a gente carrega dados educacionais extremamente preocupantes, e eu vou fazer só uma síntese, tá, pessoal? Eu posso depois disponibilizar os slides para vocês, né? E eles também são dados que tanto a Camila atualizou na sua dissertação de mestrado, como também existe o capítulo do livro de 2018, do livro nosso, do GT da UPEP, que traz esses dados. Então, nós temos uma educação bastante preocupante, e a gente foi na época do governo Dilma, que a gente saiu da linha, né, da margem que chama extrema pobreza. Então, a gente tem dados educacionais bem preocupantes, tá? A despeito da riqueza que aqui se coloca. No entanto, a gente tem reconhecido, né, Camila, nas nossas pesquisas, Camila que fala por de dentro da Secretaria Municipal de Educação também, tem muita filiação com a Secretaria de Educação do Estado, a gente tem visto um investimento nos últimos governos, né, sobretudo em relação ao aumento do salário do professor, ao investimento de escolas que não tinham uma infraestrutura muito estabelecida para o feito educacional, e a gente contrasta aqui duas Maranhão era muito comum a gente até naturalizar esse tipo de escola aqui, mas do tipo assim, é uma escola e pronto, é uma escola. Não, tá errado, né? Por muito tempo, e a gente fez uma pesquisa em 2016 para investigar, uma pesquisa documental, o que os blogueiros críticos aqui do Maranhão falam sobre as escolas do Maranhão, e a primeira parte que aparece na análise de conteúdo que fizemos é a infraestrutura que é precária, tá? Então, a gente tem planos educacionais que deixam dúbia a ideia, né, fazem alusão à intervenção psicológica, mas deixam dúbia a ideia de onde é que esse psicólogo ele precisa estar, não muito diferente da lei, que hoje a gente precisa estar na frente, na militância da implementação da Lei 13.935, para que o Poder Executivo entenda que perfil que a gente tem defendido aqui no Brasil e no Maranhão. Bom, aqui a gente trouxe só para ticar que essas metas educacionais prevê a contratação de psicólogos, mas a gente não vê, a gente vê pelos concursos uma inversão. Esse psicólogo está entrando pelo concurso público para ocupar a rede de saúde. E não é que a gente defenda que não tem que ter psicólogo na saúde, mas a gente não quer que se confundam os fazeres da psicologia escolar.
Bom, aí a gente vem falar da pesquisa um pouco. Deixa eu tentar acelerar aqui minha fala. Atualmente são cerca de 4.300 psicólogos registrados ativamente no CRP Maranhão. Na ocasião da pesquisa, que é uma pesquisa que a gente rodou esse instrumento diversas vezes, a gente tinha um número de 2.489, mas essa pesquisa, eu contrasto um pouco na pesquisa que a Tatiana fez em 2011, em que ela teve 47 respondentes, na ocasião tinham 1.000 psicólogos e 14 atuavam na área. Aqui na nossa pesquisa, a gente vê um aumento significativo. Dos 127 respondentes, 96 se identificaram psicólogos que atuam no campo da educação. Só que a gente descobre um feito. Aqui são dados, né, que são compatíveis aos dados nacionais, então, predominantemente psicólogas, né, um público jovem, a maior margem de 30 a 39 anos, a naturalidade, a maior parte de São Luís, a formação inicial predominantemente maranhense, tá? E a gente destaca essa informação, o tempo de formado, a maior parte dos psicólogos, vejam, está aqui na faixa de menor do que 6 anos de formação, e o tempo de atuação na educação também menor do que 6, né? E a gente encontra na caracterização da atuação, que é uma parte que está mais detalhada no capítulo de livro, uma atuação na perspectiva da consultoria, né? O psicólogo ele é muito importante, a escola adota a figura do psicólogo, mas ele não está lá no dia a dia. Então, a gente pergunta para as escolas aqui do Maranhão, tem psicólogo escolar? Não, agora a gente já entendeu, tem que ter psicólogo, que é diferente do fazer do psicopedagogo. Mas aí ele vem aqui 2 vezes na semana. Então, não tem regime, se for escola privada, não tem regime seletista. Se for escola pública, a gente não vê, por exemplo, o esquema de itinerância que já aconteceu no DF, e isso já teve avanços em relação a isso, tá? Aqui é um dado muito importante, porque ao passo que na pesquisa da Tatiana, a gente encontra 14 psicólogos no campo da educação, todos concentrados na capital, a gente vê aí da ordem de 21 municípios nesse extrato. Na pesquisa do Samuel, já tiveram outros municípios com menor número de respondentes, e aí dá uma impressão que são menos municípios, mas a gente está encontrando mais variação de municípios. Aqui são 21 municípios, e os psicólogos se identificam psicólogos que atuam no campo da educação. E aqui também a gente tem uma variedade de lugares onde eles estão atuando, dá vontade de contar um por um, gente, porque essa pessoa aqui eu conheço, porque foi fruto de uma atividade da disciplina de psicologia escolar, da disciplina teórica, que a gente adota a estratégia da intervenção institucional naquele primeira dimensão da Cleise Maria, mapeamento. Os alunos eles vão para a escola, eles vão conhecer. E houve um grupo que foram atrás dos coordenadores de cursinhos pré-vestibulares. Esse é um trabalho que está publicado nos anais de eventos de 2015, do Colóquio de Psicologia Escolar do Distrito Federal. E tamanho foi o engajamento deles buscarem esses coordenadores, né, dos cursinhos preparatórios de vestibular. Os coordenadores começaram a perguntar, mas tem psicólogo no cursinho pré-vestibular? Tem, a literatura do Distrito Federal tem dito isso, a gente tem encontrado psicólogos em cursos de idiomas, tal. E esse aqui é fruto desse conhecimento, desse pequeno pedaço, entende? Então, a gente começou a mobilizar em ações de ensino, pesquisa, extensão, e que tem um desdobramento em relação à pulverização desse fazer, né? Então, temos psicólogos em abrigos, instituições de pesquisa, pedida socioeducativa, creche, no nível da consultoria, que é elevado. Aqui a gente estratificou, né? Mas eles podem ter mais de uma pergunta. E a gente tem aqui também um número significativo, porque nós temos o IFMA, que é o Instituto Federal do Maranhão, como um espaço muito privilegiado. É um psicólogo por campus, né? Por campus, não é isso, Cami? Maera sempre me corrige em relação a isso. Tem alguns que são concentrados. Isso. Mas assim, cada IFMA do Maranhão, né, cada campus tem um psicólogo, tá? Bom, vou passar essa parte, tá bom, gente? Porque o tempo, ele não é nosso amigo. E aqui eu vou passar para a parte do levantamento do perfil do psicólogo do Maranhão. Esse aqui foi discutido na ocasião de 2018. A gente fez uma apresentação dos itens do instrumento. Não vamos conseguir falar sobre todos, mas esse instrumento ele é derivado do instrumento
pós-doc da professora Cleise Marinho, e que a gente refinou, fizemos umas alterações e validamos para efeito de aplicação aqui no estado do Maranhão, tá? Então, eu vou passar essa parte toda, mas também a gente encontra uma variação de atuação. Esse aqui, a gente teve 41 respondentes nesse outro levantamento, porque uma coisa foi identificar. Você se identifica psicólogo do campo da educação? Está lá na pesquisa que a gente, né, fechou em 2018. Né? Depois a gente fez esse outro levantamento, que encontramos, né, essa quantidade de respondentes. Aqui também dados de perfil, não foge muito ao que a gente encontrou no extrato anterior. Aqui são disciplinas voltadas, se ele tem preparação, isso é uma parte interessante que depois você explora, tá? Aqui no Maranhão sempre teve disciplina de psicologia escolar, sempre teve estágio em psicologia escolar, mas o ingresso do psicólogo no campo da educação ainda é modesto. Por causa disso, tá? A gente, eu mesmo, particularmente, que fiz a disciplina de psicologia escolar, não tive professor que tivesse o perfil, né, a formação específica em psicologia escolar. Então, e a minha formação, e a Brenda pode falar um pouco disso, que ela foi estudar, também com essas nossas inquietações, a história dos formadores pioneiros em psicologia escolar. Então, eles trazem uma percepção de que eles tinham, né, tinha essa formação, tinham disciplinas, mas não tinha uma especificidade do seu próprio perfil para o ensino da psicologia escolar. Aqui são dados de perfil, muitos deles já estão, né? A gente tem uma formação no nível de mestrado acadêmico aqui no Maranhão, aí também vem chegando, né, junto com o relativo atraso que a gente anuncia em relação à graduação. Então, especialização a gente até tem bastante, mas mestrado profissional, a gente ainda tem, mestrado, a gente ainda tem um número bastante modesto. Em psicologia, então, o mestrado da UFMA, ele foi fundado, me corrige, Cami, em 2013. Foi a primeira turma, não foi isso? Foi isso mesmo. Isso. 2013, e a gente eu particularmente entrei no mestrado em 2016. As bases teóricas, a gente encontra aqui no Maranhão, não por acaso, uma forte filiação à análise do comportamento e também à perspectiva, a teoria cognitivo-comportamental, né? Nós temos formadores que chegam de estados vizinhos com uma formação muito forte nisso, então a gente tem trazido, por exemplo, a perspectiva histórico-cultural nessa nova geração que tem retornado ao Maranhão, e aqui eu trago alguns trechos de fala relacionados à atuação, né? Porque teve um campo aberto do questionário. Em caso de atuação em instituição, como o seu trabalho é percebido pelos colegas? Então, a gente categorizou, ainda é muito pouco conhecida. Há uma perspectiva de uma atuação voltada para as dificuldades de aprendizagem, voltada para as questões relacionadas a conflitos familiares, né? E eu vou destacar só uma, tá? Minha atuação é vista como necessária, contudo, eles desconhecem as possibilidades de atuação da psicologia escolar. Aqui, continuando, né, tem uma fala que eu gostei bastante, né? Outros profissionais valorizam bastante, porém, alguns têm imagem que o psicólogo tem soluções mágicas e prontas para os alunos, mas tem buscado desmistificar a imagem e fortalecer o papel do psicólogo nessa área. E outra fala que eu destaco são as poucas oportunidades de capacitação específica nessa área no nosso estado. Ai, gente, queria falar bem mais, mas não vamos conseguir. Em caso de atuação em instituição, aqui também, né, a gente tem, desculpa, gente, isso aqui é um erro. Aqui eu estou apresentando o instrumento da Cleise Marinho, esqueça essa pergunta, que ele é composto principalmente, fora a primeira parte, que diz respeito à formação, há 3 grandes partes: ações desenvolvidas, conhecimentos utilizados e competências desenvolvidas. E aí a gente encontra uma relativa variação dessas respostas, que eu vou falar de uma maneira muito geral. Eu queria apresentar para vocês um por um, mas não dá tempo. Mas em relação aos conhecimentos, de maneira geral, os conhecimentos estão filiados à perspectiva crítica da psicologia escolar. O psicólogo escolar maranhense já tem acesso a essa literatura, já está estudando, embora ele reconheça lá no campo da ação, desculpa, está faltando o slide, as ações do psicólogo. Gente, eu acho que aconteceu alguma coisa que eu abri o slide errado, mas me perdoem, mas eu vou recuperando aqui em memória, porque eu vou desconstruir. No slide onde tem as atividades,
relacionadas às ações relacionadas da atuação do psicólogo, ele vai dizer que a formação ela faz muita falta. A formação continuada é reconhecida pelo psicólogo maranhense como algo que ainda é escasso no nosso estado. Em termos de especialização, gente, a especialização específica em psicologia escolar no Maranhão só chegou aqui na esteira da lei 13.935. Na hora que saiu a lei em 2019, logo no início, antes da pandemia, veio a primeira especialização oferecida por instituição privada e com um viés de que era aberto para todos os públicos, né? O conselho que teve que fazer uma aproximação com a instituição formadora, que conseguimos conquistar a concepção de que se trata de uma especialidade específica em psicologia. E no mestrado, já falei para vocês, eu chego na formação específica, né, como tema de pesquisa em psicologia escolar em 2016, cuja primeira turma, não foi isso, Cami? 2017, né, foi o primeiro seletivo, né, depois do meu ingresso como professora colaboradora do programa, e 2018 a turma da Camila. Aqui a gente vai falar dos estudos anteriores que corroboram, né, com essa parte aqui, o capítulo de livro que eu falei para vocês, que tem parte desses dados. A gente também faz uma crítica em relação à formação e às tendências de atuação num artigo que a gente tem com a Tatiana e o Daniel. E só para aproveitar que todos esses estudos têm gerado um inquietamento do nosso grupo para disseminar o fazer, as pesquisas, né, e a história da nossa área aqui no Maranhão. É um livro que está prestes a sair, né, ele está em finalização de organização, e eu quero deixar aqui registrado, tá bom? Isso aqui está errado, tá, gente? Desculpem, foi um erro, alguma coisa aconteceu com esses slides que eu estou com a prancha errada, deixa eu ver aqui. Não, isso aqui é outra apresentação. Era isso, gente. Desculpem o atropelo, mas a ideia era de apresentar que temos um psicólogo maranhense que está antenado nas leituras críticas da psicologia escolar, tem um perfil, já temos psicólogos que estão com perfil de militância em buscar a sua formação continuada, em solicitar ações institucionais, né, como a gente tem na pesquisa da Maiara, especificamente esse dado, e também o alerta sobre ainda uma modesta formação continuada no Estado. Além de que também temos, no campo das competências, a identificação, a partir dos resultados, de uma modesta articulação ainda com os órgãos públicos a respeito do fazer do psicólogo, tá? Era isso, gente. Então, Cami, pode continuar na condução da mesa. Eu vou desligar minha câmera em função, pedindo desculpas novamente, dessa característica. Eu vim aqui muito em respeito à organização do evento, mas, repito, estou em atividade de trabalho, vou ficar como ouvinte e tento responder as questões no chat na medida das possibilidades aqui do trabalho, tá bom? Tá, ok. Obrigada, professora Poliana. Foi um prazer lhe ouvir. No caso, agora a gente vai ouvir a participação da Brenda. Brenda, você pode colocar os seus slides, por favor? Certo. Tá aparecendo para vocês, pessoal? Sim, Brenda. Ok, aqui os slides. Certo, vou iniciar. Só um Ok. Então, bom dia a todos novamente. Eu me chamo Brenda da Graça Silva. Todos estão me escutando? Sim.
Certo. Fazer uma breve descrição pessoal. Eu sou uma mulher branca, estou utilizando óculos, tenho os cabelos castanhos longos, estou com uma camisa branca e atrás de mim há uma parede branca. O título do trabalho que vou apresentar chama-se A História da Formação em Psicologia Escolar no Maranhão, estudo biográfico de formadores pioneiros, e tem como orientadora a professora doutora Poliana Galvão. Antes de iniciar, gostaria de registrar que nós estamos aqui representando o posicionamento político da psicologia escolar crítica em favorecimento à luta anticapacitista. Para contextualizar a pesquisa, como eu já falei, eu me chamo Brenda da Graça Silva, eu sou discente do 10º período de Psicologia da Universidade Selma, e esta pesquisa que vou apresentar foi uma pesquisa desenvolvida no âmbito de um programa de iniciação científica, de PIBIC, que foi financiado pela instituição na qual eu sou discente. Essa pesquisa faz parte de um estudo maior, que é intitulado Perfil Profissional do Psicólogo Escolar e Educacional no Maranhão, Mapeamento da Atuação e Formação, que é coordenado pela professora Poliana Galvão. E esse projeto, essa pesquisa maior, tem o objetivo de investigar o perfil profissional dos psicólogos que atuam nos diferentes contextos educativos no estado do Maranhão. Antes de começar a contextualizar mais sobre a pesquisa, é importante a gente falar de algumas ações políticas da psicologia escolar aqui no estado. É importante destacar, como a professora Poliana já falou, que a psicologia tem uma história recente aqui no Maranhão em comparação com outras regiões do país. Foi somente em 1970 que houve a chegada dos primeiros psicólogos aqui, e em 1990 que houve a oferta dos primeiros cursos de psicologia aqui no estado, pela Universidade Federal do Maranhão em 1990 e pelo Selma em 1998. Há algumas ações políticas que foram desenvolvidas no estado desde então, em relação à psicologia escolar, que tem contribuído com a disseminação dessa área aqui no estado. Eu trouxe algumas para destacar para vocês, como, por exemplo, em 2008, que houve a Comissão de Psicologia Escolar e Educacional no Maranhão. Nesse mesmo ano, houve o primeiro encontro maranhense de Psicologia da Educação, por intermédio da Comissão de Psicologia na Educação do Maranhão. Em 2009, houve o encontro Psicologia na Construção da Educação Inclusiva, ressignificando a educação especial. Em 2011, a Psicologia na Construção da Educação Inclusiva, Direitos Humanos na Escola. Nos anos de 2013 a 2015, como a professora Poliana também destacou, houve a chegada de profissionais com pós-graduação estricto sensu de IES externas, que foram buscar essa formação continuada em psicologia escolar em outros estados e, em seguida, retornaram para cá, para o Maranhão. Em 2015, houve a criação da comissão PSINAED. Nesse mesmo ano, também a divulgação do NEPEMA, que é o Núcleo de Estudos em Pesquisa, Núcleo de Estudos em Psicologia na Educação do Maranhão, do qual eu faço parte. Em 2016, houve o segundo encontro maranhense de Psicologia na Educação e primeiro colóquio de Psicologia Escolar no Maranhão. E, mais recentemente, em 2019, houve o quinto encontro maranhense de Psicologia na Educação, também segundo colóquio de Psicologia Escolar no Maranhão e terceiro seminário nordestino de Psicologia da Educação. Agora nós vamos para a pesquisa. Para contextualizar um pouco, como eu já falei, a história da psicologia escolar aqui no Maranhão apresenta uma modesta literatura acerca de dados historiográficos que venham para colaborar... Brenda, Oi? Desculpa te interromper, os teus slides eles não estão passando. Está acontecendo isso para vocês, gente? Para mim não está passando os slides. Tá sim, Camila, aqui também tá do mesmo jeito. Deixa eu tentar tirar e colocar de novo. Agora passou aqui. Passou? Coloca no modo exibição, Brenda, porque não está em tela cheia também. Estava no modo exibição para mim. Está aparecendo agora em tela cheia para vocês? Não, aliás, no modo leitura. Pronto, agora passa. Agora ficou legal. Tá passando? Isso, agora sim. Ótimo. Ótimo. Obrigada, Brenda. Desculpa a interrupção. Tudo bem.
Então, a história da psicologia no Maranhão apresenta uma modesta literatura acerca dos dados historiográficos que venham para colaborar com o mapeamento das características da formação inicial e continuada de psicólogos que atuam no campo educacional. Isso porque a psicologia tem uma história recente de atuação e formação aqui no Estado, e por ter essa história recente, assume-se que os formadores pioneiros podem ser alvo de estudos historiográficos sobre as características da formação inicial para atuação no campo da educação. Para falar sobre a psicologia no Maranhão, é importante situá-la no contexto dessa própria área em um nível nacional. Em relação à psicologia no Brasil, nós temos que esta chega aqui na segunda metade do século XIX, atrelada principalmente às escolas normais. Essas escolas tinham como objetivo formar um corpo docente que fosse capacitado para atuar ali de acordo com as necessidades do sistema educacional brasileiro. E nessas escolas, a psicologia era um dos principais fundamentos científicos para temas de desenvolvimento, para temas como o desenvolvimento da criança, aprendizagem, relação professor-aluno, assim como também no uso de testes pedagógicos e psicológicos. Em 1928, há o início do ensino de psicologia no nível superior no Brasil, com a instalação da Escola de Aperfeiçoamento de Professores em Belo Horizonte. Essa escola vem para formar gestores que já trabalhavam nas escolas normais, também com os objetivos parecidos com as próprias escolas normais. Em 1940, há a criação de cursos e cadeiras de psicologia nas universidades, porém a mesma só é reconhecida como profissão em 1962, através da Lei número 4.119. Desde os primórdios, então, a psicologia sempre esteve articulada à educação e veio sofrendo profundas transformações com o passar dos anos, a ponto que a psicologia escolar também tem acompanhado esse movimento de mudança, também tem acontecido desde a década de 80, diversas mudanças tanto nos referenciais teóricos, quanto na atuação e na própria formação. Isso tudo considera os aspectos sociais, históricos e culturais de cada contexto. Até a década de 70, a atuação em psicologia escolar era uma prática mais individualista, focava nos processos de fracasso escolar, nas dificuldades de aprendizagem, no uso demasiado de aplicação de testes psicológicos e contribuía com uma prática exclusiva dos alunos que eram considerados alunos problemas e culpabilizavam esses alunos, ora os alunos, ora a sua família, pelas suas dificuldades de aprendizagem. Então, era uma prática muito limitada. Com o passar do tempo, veio acontecendo essas transformações que a psicologia passa dessa visão limitada para uma visão mais crítica e vai atuar na escola em um contexto mais preventivo, que vai levar em consideração todos os fenômenos que ocorrem nesse contexto. Em nosso país, ainda hoje, a formação em psicologia é bastante generalista, que faz com que o graduando tenha acesso a vários campos da psicologia, como psicologia escolar, psicologia hospitalar, enfim, mas quando se trata da formação inicial em psicologia escolar, percebe-se que a maioria dos alunos tem poucas informações sobre os aspectos teóricos e práticos acerca da área, e principalmente sobre a atuação do psicólogo nesse contexto. Por isso, a Neves defende que a natureza e a qualidade das informações que são recebidas durante a graduação são essenciais para que a futura atuação do psicólogo atenda às demandas sociais e venha de uma maneira a consolidar o espaço escolar como promotor e do desenvolvimento humano, e não mais como aquela prática exclusiva e individualista. Indo agora para o nosso contexto do nosso estudo, que é o Maranhão. Como eu já falei, a psicologia chegou aqui na década de 1970, com profissionais advindos de outros estados. As principais áreas de atuação eram em clínicas, também na prestação de serviços a empresas como o Detran, e havia atuação no campo educacional, porém era de forma mais restrita e limitada à aplicação de testes psicológicos. Nessa época havia a figura ilustre, que foi citada também pela professora Poliana, que era o padre João Moana, que ele foi considerado um precursor da psicologia do Maranhão e era quem a população costumava procurar quando necessitavam de algum serviço de cunho psicológico. Apesar de já ter ali profissionais da psicologia que vieram de outros estados, havia um desconhecimento generalizado por parte da população e eles acabavam procurando o padre João Moana quando precisavam de algum serviço desse cunho psicológico. Ele também foi muito importante para a disseminação da logoterapia aqui no estado.
Em 1980, enquanto já haviam diversas transformações teóricas e metodológicas, tanto da psicologia quanto da psicologia escolar no contexto nacional, aqui no Maranhão ainda havia esse desconhecimento acerca da atuação do psicólogo e sequer havia formação em psicologia, que foi implementada somente em 1909, na década de 90, sendo em 1991 pela Universidade Federal do Maranhão e em 1998 pelo então Centro Universitário do Maranhão, que agora é a Universidade Selma. O cenário de formação de psicologia no Maranhão tem suas características próprias, a considerar-se a realidade do Estado. Trata-se de uma região com grande índice de pobreza, taxa de analfabetismo, distorção idade séria e abandono escolar, o que vai implicar em um desafio aos profissionais da psicologia. Portanto, faz-se necessário pensar em práticas de formação inicial de psicologia que venham preparar o profissional para que ele lide com as reais demandas do cenário educacional. Com base nisso, este estudo teve como objetivos conhecer características de currículo de instituições de ensino superior para a formação em psicologia escolar, analisar informações da história da formação em psicologia escolar no Maranhão e identificar características históricas da formação inicial de psicólogos para o campo da educação. Na metodologia, o estudo foi desenvolvido em 2 etapas. Na primeira etapa, foram realizadas análises documentais do desenho curricular de cursos de psicologia para a formação de psicólogos para o campo educacional. Como esse estudo foi sobre os formadores pioneiros, ele se limitou a fazer as análises documentais e todo o estudo foi desenvolvido referente às 2 instituições de ensino pioneiras na oferta do curso de psicologia, que, como eu já falei, foi a UFMA e o Selma. Foram realizadas também entrevistas virtuais pelo Google Meet e pelo Google Forms com 3 professores universitários pioneiros na formação em psicologia no Maranhão. E a análise dos dados foi feita através da perspectiva histórico-cultural de Vygotsky para a construção de zonas de significados e sentidos. Agora eu vou para a exibição dos resultados. Esses resultados foram divididos em 2 partes. A primeira parte eu vou trazer os resultados das análises documentais e a segunda parte vai ser o resultado das entrevistas. Começando pela análise documental da UFMA, temos que a formação inicial em psicologia se deu em 1991, nos graus de bacharelado e licenciatura. No Maranhão, essa formação tradicional referente aos primeiros anos, como eu já falei, direcionava o psicólogo para modelos de atuação limitados, com referenciais teóricos acadêmicos direcionados à clínica. A partir disso, foram criadas 2 categorias temáticas, que têm o direcionamento do curso e a ênfase à psicologia escolar nos currículos dos projetos pedagógicos. Nessa segunda parte, nós temos que os projetos pedagógicos de curso de 1988 e 1994, a ausência de dados específicos sobre a psicologia escolar. Apesar do curso ter sido implementado em 1991, foi só em 1997 que foi ofertado o primeiro estágio específico na área da psicologia escolar, e foi somente em 2016 que houve a implementação do mestrado na UFMA, com ênfase em temas vinculados à psicologia escolar. Em relação ao Uniselma, em 1993 foi criada a elaboração do projeto de curso, e o curso foi criado definitivamente em 1998, buscando uma formação generalista. A diferença desse projeto pedagógico de curso do Selma para o da UFMA é que no do Selma já há inclusão de processos de análise e intervenções psicossociais, institucionais e organizacionais e de avaliação e intervenção escolar educacional, o que já permite com que o estudante de psicologia tenha maior acesso a outras áreas também, que não só a área clínica. Em relação à ênfase da psicologia escolar nos currículos do projeto pedagógico, tem-se uma maior ênfase à psicologia escolar. Há também a inclusão de processos de análise e intervenções psicossociais, institucionais e organizacionais, a ampliação do currículo para os demais campos de atuação, em especial o psicossocial, e a mudança de nomenclatura da disciplina, que antes se chamava Psicologia Escolar e Dificuldades de Aprendizagem, e passa a se chamar Psicologia Escolar e Educacional, que já vem ali para colaborar com essa visão mais ampla e mais crítica da psicologia escolar, que não é mais focado só nas dificuldades de aprendizagem e no fracasso escolar.
Como resultado das entrevistas, foi aplicado um roteiro com 4 perguntas. As mesmas perguntas foram feitas tanto nas entrevistas online, quanto nas entrevistas escritas pelo Google Forms. E a partir dos resultados dessas entrevistas, foram caracterizadas 3 zonas de sentido. Eu trouxe aqui separadamente, porque na tabela está um pouco pequena e aqui dá para eu explicar melhor. De acordo com as entrevistas, nós tivemos a zona de sentido 1, que diz respeito às características da formação inicial em psicologia escolar, direcionada para um modelo clínico e biomédico dos problemas escolares. Trouxe alguns trechos das entrevistas. A entrevistada 1 falou que o ensino da psicologia escolar e educacional, quando ela chegou, já estava numa discussão da psicologia crítica. Contudo, o curso de psicologia, de um modo geral, estava mais voltado para uma perspectiva mais da psicologia clínica. O entrevistado 3 fala que o plano de ensino de Menta era muito mais voltado para um discurso que era chamado de discurso biomédico dos problemas de educação, era um modelo mais ortopédico, mais corretivo dos problemas que ocorriam dentro da escola. Levava essa ideia de clínica psicopatológica para o espaço escolar, para que os alunos problemas pudessem ser assistidos. Então, a psicologia escolar, no caso do Maranhão, como também de outros lugares, tinha uma prática mais corretiva. A zona de sentido 2 diz respeito às características de currículos em relação à psicologia escolar e uma formação inicial com foco na psicopatologização da aprendizagem. A entrevistada 2 diz que o currículo de psicologia não contemplava a área de psicologia escolar e, na sua percepção, continua não contemplando, embora tenha melhorado um pouco. O entrevistado 3 já diz que, na época, o currículo contemplava, sim, porque a formação em psicologia nos anos de 90 e 80, até o comecinho dos anos 2000, tinha muito viés da psicopatologização. Então, na época, contemplava dentro do que se alcançava enquanto entendimento da dimensão professor-aluno. Naquele momento era o que se tinha, então, dentro do que se tinha, o currículo procurava corresponder às demandas. E a zona de sentido 3 diz respeito às transformações ocorridas na formação inicial em psicologia escolar e a formação continuada na área. A entrevistada 1 diz que na UFMA houve uma mudança de currículo, o que propiciou um aprofundamento de uma discussão das políticas públicas, mas, de um modo geral, o que ela percebe é que essas mudanças se referem mais a questões exógenas à psicologia e à formação. A entrevistada 2 fala que as transformações foram acontecendo à medida da formação continuada de ex-alunos, a começar pela professora Januária Ares, que ela cita que foi uma das que foram buscar essa formação continuada em outro estado e, em seguida, voltou para o Maranhão. Também a formação continuada de outros profissionais oriundos de outras instituições educacionais. No estado, a frequência de eventos científicos na área de educação, houve uma maior abertura das escolas para receber estagiários, houve o ingresso de docentes no departamento de psicologia e na área escolar, a inserção do estágio básico em psicologia escolar. De um modo geral, ela cita que ela percebe mais transformações na capital. Atualmente, o curso de psicologia já é ofertado em diversas outras instituições de ensino aqui no Maranhão, tanto na capital como também em outras cidades daqui. E o entrevistado 3 cita que, olhando 21 anos atrás aqui no Maranhão, penso que a formação evoluiu porque existem professores mais qualificados. Muitos ex-alunos já buscaram novas habilidades e competências, já trouxeram novos olhares sobre o pensar da educação, não só a psicologia escolar, mas a atuação, mas a educação como um todo. Então, eu vejo que houve um crescimento, sim, porque as pessoas se tornam mais competentes e foram além do que foi estudado na graduação. Buscaram se qualificar e os espaços hoje estão abertos. Então, a gente pode perceber nessa zona de sentido 3, que apesar de a psicologia ter uma história recente aqui no Maranhão, apesar da formação inicial ter sido mais focada para a área clínica, não ter tanto enfoque para a psicologia escolar, o que se percebe hoje é que, com o retorno desses psicólogos que foram buscar uma formação continuada, houve uma maior disseminação dessa área aqui no Maranhão. Houve a criação de grupos de pesquisa, a oferta de congressos, de encontros, de grupos de estudo e de pesquisas mesmo nessa área que faz com que ela seja mais disseminada. Então, especialmente na última década, os resultados evidenciaram uma ampliação da psicologia escolar no Maranhão,
tanto em relação ao aumento de pesquisas, campos de atuação e possibilidade de formação continuada. Houve também o desenvolvimento de ações políticas que têm permitido uma melhor difusão da área da psicologia escolar no Maranhão, e houve mudanças nos referenciais teóricos da psicologia escolar, que, como eu já falei lá no início, sai daquela prática mais exclusiva, mais individualizada, e passa para uma psicologia escolar crítica. Embora a história da psicologia escolar no Maranhão seja recente, já aponta para caminhos promissores frente à atuação do psicólogo no campo da educacional. Houve também recentemente a implementação da Lei Federal número 13.935 de 2019, que dispõe sobre a prestação de serviços de psicologia e serviços sociais nas redes públicas de educação básica, o que também abre aí uma porta para que haja uma maior inserção do psicólogo escolar dentro das escolas e para que se haja também um melhor conhecimento da própria população acerca do fazer da atuação desse profissional dentro das escolas. No mais, o Maranhão tem se apresentado como um cenário privilegiado de atuação, ensino, pesquisa e intervenção em psicologia escolar. Aqui estão as referências que foram utilizadas para esta apresentação. Na referência do trabalho original tem bem mais referências, mas para este momento foram essas. Agradeço pela atenção e reforço novamente que nós estamos aqui para representar o posicionamento político a favor da Lei Brasileira de Inclusão. Muito obrigada. Se tiver alguma pergunta, alguma dúvida, disponibilizar esse momento para que vocês possam fazer. Obrigada, Brenda. Foi muito bom poder ouvir você contar um pouco dessa história, dessa pesquisa. E está aberto, caso alguém tenha ficado com alguma dúvida, caso alguém queira fazer alguma observação, esclarecer, para que a gente possa ouvir um pouco mais a Brenda e ter esse momento com ela. Alguém? Certo. Bom, então, dando continuidade ao que a gente vem dialogando sobre a psicologia escolar no Maranhão, eu vou estar apresentando para vocês, nesse momento, a pesquisa que eu realizei no mestrado em psicologia no nosso estado, sobre a orientação da professora doutora Poliana Galvão, e que essa pesquisa ela versa sobre a atuação de psicólogos escolares na rede pública de ensino do estado. Então, eu vou estar colocando aqui os meus slides para vocês. Fiquem à vontade, tá? Esse é um momento muito importante onde a gente possa compartilhar, trocar informações, para que a gente possa aí aprofundar o nosso conhecimento na área da psicologia escolar. Deixa eu colocar aqui, só um instante. Só me confirmem se todos estão olhando meus slides, por favor. Aqui está aparecendo, Camila. Obrigada, Brenda, pela devolutiva. Então, eu vou iniciar para respeitar o nosso horário, né? E eu vou dar continuidade a essas discussões, as discussões sobre a psicologia escolar no Maranhão. Então, como eu pontuei para vocês inicialmente, a minha pesquisa foi sobre a atuação de psicólogos escolares na rede pública de ensino do Maranhão. Essa pesquisa, ela partiu do interesse, a partir da minha vivência enquanto técnica de acompanhamento na rede municipal de ensino. Esse cargo de técnica de acompanhamento que eu desenvolvo, a priori, a partir da minha primeira formação, que é a pedagogia, e convivendo com as escolas, visitando as escolas, eu pude perceber que a presença do psicólogo ela é muito solicitada, mas, porém, ainda há muitas questões relacionadas a quem é esse profissional, o que ele realmente faz, quais são as ações que ele pode desenvolver. E essa inquietação, ela partiu tanto de uma perspectiva que eu comecei a observar pelos professores em saber quem é o psicólogo, o que é que ele faz, como é que ele atua, mas também a partir da minha conversa com psicólogos lotados na rede municipal, que alguns ainda possuem uma identidade confusa, no sentido de saber realmente quem eles são e o que eles realmente podem executar dentro da área da educação. Então, aqui eu apresento para vocês um breve histórico da psicologia escolar, que foi apresentado tanto pela professora Poliana como pela Brenda, né? O Maranhão, quando a gente vem pensar em psicologia escolar, ele tem uma história recente, que é datada da década de 70,
com o início dos hospitais psiquiátricos, que é uma questão do Detran. Então, nós tínhamos aí na década de 70 um viés mais clínico e organizacional. Quando a gente vai pensar em psicologia escolar, como é colocado na pesquisa que eu vou apresentar para vocês, do Samuel, nós temos aí a inserção desses psicólogos ao meio educacional, mais ou menos a partir da década de 90. Então, isso mostra para a gente quanto a nossa caminhada aí na área da psicologia escolar no Maranhão, ela é uma caminhada recente, apesar de muitos avanços e muitos desafios que nós temos vivenciado, certo? Aqui também a gente tem, dentro dessa perspectiva histórica da psicologia escolar, uma ruptura de paradigmas e de práticas, né? Então, a gente sai de práticas tradicionais e a gente vem convidando esses psicólogos, desde a década de 2000, desde a década de 90, a ressignificar suas ações, como a título de exemplo, pensar em uma cultura do sucesso escolar dentro de uma perspectiva de uma atuação institucional. Então, isso tem sido colocado, discutido muito na literatura científica, a importância de uma construção coletiva, de um protagonismo social, de uma conscientização política, né? Isso também foi muito enfatizado pela professora Poliana, o quanto nós precisamos ainda, aqui dentro do Maranhão, mobilizar, sensibilizar os nossos colegas de trabalho a terem um olhar mais politizado, no sentido de se movimentarem, no sentido de lutarem pelo seu lugar, até porque nós temos aí, como todos nós estamos acompanhando, uma lei que é de 2019, que é a Lei 13.935, que trata da inserção de psicólogos escolares e assistentes sociais na rede de ensino, mas essa legislação, ela não é tão clara, então a gente ainda precisa discutir coletivamente como são essas ações e em que local esse profissional ele vai realmente atuar, tá? Então, a gente tem toda uma mudança e o Maranhão, ele vem vivenciando essa mudança a partir da realização de eventos, a partir do movimento de categoria, da realização de cartilhas, que foi um movimento que foi realizado pelo CRP, em parceria com as instituições de ensino. Então, nós temos aqui, para orientar, uma cartilha que vem justamente norteando a prática do psicólogo escolar, e o objetivo dessa cartilha não é somente atender a categoria, mas elucidar toda a comunidade escolar sobre o papel do psicólogo e, principalmente, desmistificar uma visão de que o psicólogo escolar, ele é o psicopedagogo, ou que o psicopedagogo, ele pode substituir o psicólogo escolar. Então, isso tem sido uma luta que a gente tem defendido, enfrentado aqui um movimento, para que essas duas áreas, elas possam ser percebidas, né, que o psicólogo escolar é um profissional, o psicopedagogo é outro profissional, e que a gente precisa respeitar os espaços de atuação. Certo? Aqui, como eu pontuei, né, um breve histórico da psicologia no Maranhão, que data ainda desde a década de 70, também foi colocado nas apresentações anteriores, e que isso é muito significante para a gente. Hoje, essa informação bem que está errada, nós temos atualmente no Maranhão 19 instituições que ofertam o curso de psicologia. Dentre essas 19 instituições que ofertam um curso de psicologia no estado, apenas uma é na área pública, que é a Universidade Federal do Maranhão, e as demais são na esfera privada, certo? Essas universidades, a sua grande maioria, tem uma concentração na nossa capital, que é São Luís, e as demais têm alcançado alguns municípios que têm aí um poder econômico maior, como Imperatriz, como Caxias, entre outras regiões que têm aí um destaque socioeconômico no Maranhão e que têm aí discutido e ampliado o seu processo de formação e de oferta de ensino superior. Então, isso também veio demonstrar o quanto a psicologia no nosso estado vem se fortalecendo, né, por meio desse aumento
de oferta de cursos, mas isso também é um alerta para que a gente possa pensar na formação que está sendo ofertada, principalmente quando a gente traz essa discussão da formação na área e atuação da psicologia escolar. Por quê? Para que a gente possa pensar numa construção de identidade sólida, para que a gente possa pensar num profissional que se reconheça e entenda o seu campo de atuação, a gente precisa aí pensar nessa formação. Que tipo de formação esse sujeito está recebendo? Quais são as discussões que ele está vivenciando dentro da universidade? Por quê? Porque isso vai aí ter uma grande influência sobre o seu desenvolvimento profissional. Isso é interessante e eu vou trazer a minha experiência enquanto acadêmica. Eu me formei no ano de 2016 e quando eu me formei em 2016, na faculdade que eu cursei, a disciplina de psicologia escolar, ela tinha a nomenclatura de psicologia escolar e dificuldade de aprendizagem, né? Então, essa terminologia, dificuldade de aprendizagem, também traz uma visão equivocada sobre a atuação do profissional, sobre o fazer do psicólogo e principalmente na forma como ele pode estar atuando dentro das instituições. Por isso que o nosso olhar, quando a gente vem pensar em atuação, ele também precisa ser voltado para a formação, né? Como é que esses nossos psicólogos escolares estão sendo formados? Quais são as discussões que estão acontecendo dentro da universidade? Será que eles estão aí compartilhando realmente uma leitura que vem sendo discutida do âmbito dos grupos de trabalho, numa perspectiva crítica, numa perspectiva de protagonismo social? Então, são pautas que nós não podemos deixar de contemplar nessa mesa, principalmente quando a gente quer pensar na formação e atuação dos psicólogos escolares do nosso estado, tá? Então, nós temos aí 19 escolas, né? Como eu pontuei para vocês. E aí, nessa caminhada, qual foi o meu interesse de pesquisa? Primeiramente, foi conhecer, ter um olhar sobre o panorama da participação da psicologia escolar na rede pública. Por que a gente teve esse objetivo? Porque o Maranhão, ele teve o desmembramento recentemente do Conselho Regional de Psicologia de Fortaleza, como foi colocado pela professora Poliana. Então, nosso CRP, ele também é recente e atualmente nós temos aí uma média entre 3.500 psicólogos a 4.000 psicólogos ativos, tá? E a intencionalidade é justamente perceber desse quantitativo de psicólogos quais estão atuando na área da educação, por onde é que eles estão caminhando, para que a gente possa ter um olhar sobre esse público. Segundo, qual foi a questão de pesquisa, pensar em quais ações eles estão desenvolvendo nesses espaços, o que é que esses psicólogos eles estão fazendo. Sabemos que temos psicólogos aqui dentro das escolas, assim como também temos psicólogos que atuam dentro da Secretaria de Educação. Mas o que é que eles realmente estão fazendo, né? Quais são as ações que eles estão construindo? E isso também foi uma inquietação da pesquisa realizada. E terceiro, qual é a concepção que esse próprio psicólogo ele tem sobre a sua atuação? Como é que esse psicólogo ele se percebe? Como é que ele está vendo a construção da sua identidade? Então, foram essas 3 questões norteadoras que nos aí incentivaram a realização desta pesquisa, tá? A professora Poliana, ela me corrigiu. Ela está colocando aqui que os dados já estão mais atualizados, são de 4.300 psicólogos ativos. Obrigada, professora. Vamos lá. E aí, qual foi o objetivo geral dessa pesquisa? Foi analisar, como eu pontuei para vocês, as práticas desenvolvidas por psicólogos na rede pública de ensino. Isso também é importante eu ressaltar para vocês que essa pesquisa, ela teve como foco somente os psicólogos que atuam na rede pública. Eu não contemplei aqui os que estão aí desenvolvendo trabalho na rede privada, certo?
Os objetivos específicos: analisar as ações desenvolvidas por psicólogos e aqueles em potencial para atuação, identificar as concepções teóricas metodológicas que fundamentam a atuação em psicologia escolar, avaliar diretrizes e orientações educacionais das políticas públicas de educação no Maranhão e, por último, foi elaborar uma proposta de atuação em psicologia escolar para atuação na rede pública de ensino, tá? Para a realização dessa pesquisa, nós utilizamos 3 instrumentos. Esses 3 instrumentos partiram de um questionário sociodemográfico, onde a gente fez um levantamento para conhecer o nosso público, quantos anos de atuação, formação, tempo de graduação, área que atua, natureza institucional, assim como nós também tivemos as entrevistas com os psicólogos escolares. Essas entrevistas, elas foram realizadas após o envio do questionário, e no caso, nós tivemos aqui na pesquisa uma alteração. A ideia, o desenho metodológico da pesquisa no início, era realizar uma entrevista no próprio campo de atuação desses profissionais, visitar os seus espaços, conhecer o seu campo de fala, seu lugar de fala, ver ali como eles atuam, mas nós tivemos aí o atravessamento da pandemia. Então, em virtude desse contexto pandêmico, nós tivemos que fazer um novo desenho da proposta metodológica e as entrevistas, elas foram virtuais, né? Não tive o contato com esses psicólogos e também não tive a oportunidade de conhecer os seus espaços de trabalho. Por último, nós realizamos uma análise documental. Essa análise documental partiu do interesse de saber quais eram os documentos no seu ambiente de trabalho que orientavam a sua prática, se eles tinham algum documento aí que estava norteando, orientando, e esses procedimentos, eles partiram da proposta da intervenção institucional da doutora Cleise Marinho, né, quando ela vai trazer aí a importância da gente conhecer os espaços, fazer um levantamento, certo? A proposta, a pesquisa, ela teve como metodologia, dentro dos seus pressupostos epistemológicos, a psicologia histórico-cultural do Vygotsky. Também partiu da pesquisa qualitativa, aonde eu fundamentei com o Flick, e, como eu pontuei para vocês, a intervenção institucional, que é colocada pela professora Marinho Araújo. A ideia desses pressupostos epistemológicos é porque a gente olha para o sujeito a partir das suas relações, da relação com o contexto, a partir da sua área de vivência, e a gente percebe a partir de uma concepção histórica e cultural. Então, a gente olha para a escola e compreende que a escola é um ambiente de relações, que há ali todo um contexto que precisa ser analisado. E isso vai romper com essa perspectiva que durante muito tempo permeou a escola, mas a gente ainda encontra escolas que ainda têm um olhar patologizante, que ainda culpabiliza o aluno, que ainda responsabiliza o aluno pelas suas dificuldades ou pelo aquilo que eles vão colocar enquanto fracasso. Então, o pressuposto epistemológico desta pesquisa vai justamente olhar para o sujeito e para o contexto a partir das suas relações com o meio com que ele está ali. Vamos lá. Qual foi o contexto da pesquisa? O contexto da pesquisa, a pesquisa foi feita a partir de uma parceria com o Conselho Regional de Psicologia. Então, nós enviamos através dos psicólogos, através do CRP, por meio do e-mail, para todos os psicólogos ativos, nós enviamos um e-mail. Esse e-mail tinha lá as orientações, no sentido de que eles pudessem ler e entender que era uma pesquisa na área da psicologia educacional, e o objetivo era não somente conhecer a capital ou alguns municípios, mas era alcançar o maior número de psicólogos que atuam na nossa rede de ensino do Maranhão. A professora Poliana até trouxe um informativo
nos slides dela, que nós temos aí 217 municípios no nosso estado, e o objetivo era saber se realmente nesses 217 municípios a gente tem um profissional que atua na área da psicologia. Após o envio do questionário, nós tivemos aí apenas o alcance de 36 respostas, né? Esse questionário ele foi enviado mais de uma vez, assim como nós também utilizamos outros veículos de comunicação, como grupos de WhatsApp, foi caminhado também por meio de redes sociais para que a gente tivesse um alcance maior. Mas na primeira etapa, apenas 36 psicólogos responderam o questionário sociodemográfico. Depois da primeira etapa, nós tivemos aí a participação de 7 psicólogos escolares para a entrevista virtual. A gente enviou e-mail convidando eles a fazerem parte da segunda etapa da pesquisa, que no caso era a entrevista virtual, e apenas 7 participaram desse momento, certo? Para vocês entenderem, desses 36 psicólogos que participaram da pesquisa, nós tivemos aí a identificação dos seus municípios de atuação. E a grande maioria concentra sua atuação na capital maranhense, que é a cidade de São Luís. Mas nós tivemos aí respostas também com quantitativo maior em Imperatriz, que é considerada o segundo maior município do estado, e Guimarães, né? Que foi realmente uma grande surpresa a gente contar aí com Guimarães, que é uma cidade da nossa Baixada, como é colocado aqui, e que tem uma representatividade não tão grandiosa, mas que conta com 2 psicólogos, né, atuando na área da educação. E por que isso é significativo a título de exemplo no município de Guimarães? Porque enquanto São Luís e Imperatriz, eles possuem profissionais da área da psicologia que são concursados, Guimarães ele apresenta esse quantitativo de psicólogos, mas por meio de seletivo e contrato. Então, isso, para a psicologia aqui no nosso estado, é um grande avanço, né? Porque a gente está observando aí que alguns municípios já reconhecem essa relevância e já têm aumentado no seu quadro o quantitativo de profissionais. Apesar de ser apenas um município que tem trabalhado nesse formato, por meio de seletivo, mas isso para nós já é uma grande conquista. A gente está aí alcançando novos espaços e percebemos que a sociedade tem sim vislumbrado a psicologia a partir de um novo olhar, de uma nova perspectiva, tá? Aqui eu mostro para vocês os municípios de atuação dos psicólogos que participaram da segunda etapa. Então, nós tivemos Paço do Lumiar, Imperatriz, Rosário, Brejo, Urbano Santo, Guimarães e Caxias. Foram esses os municípios dos psicólogos que participaram da segunda etapa, tá? Das cidades que eles atuam. E aí, como é que foi feita a análise das informações? A análise das informações partiu de 2 categorias de análise nesta pesquisa, que foi a formação e atuação, por meio das zonas de sentidos de Vygotsky, para promover, né, o interesse era promover a circulação de significados e sentidos, assim como identificar por meio das interações oportunizadas pelos procedimentos e estratégia para a coleta das informações. Então, a análise das informações partiu justamente das zonas de sentidos, que é colocada pelo Vygotsky, no sentido de alcançar os significados e sentidos vivenciados por esses profissionais que estão aí atuando no contexto educacional do nosso estado. Aqui eu trago para vocês algumas análises, né? E dentro da pesquisa realizada, nós coletamos algumas informações, construímos as informações, por exemplo, a partir da formação inicial desses profissionais.
E aí, lá na pesquisa, a gente teve o interesse, por exemplo, de sondar, né, como que esses psicólogos compreenderam o seu processo de formação, como que eles vivenciaram a sua graduação. E aí, aqui eu trago o depoimento para vocês de 2 psicólogos, aonde um psicólogo, ele relatou que ele não considera que a formação inicial em psicologia concedeu o suporte necessário para que ele trabalhasse na área da educação. Ele relata que teve apenas uma disciplina na área da psicologia escolar e que não foi o suficiente. E aí eu volto à minha fala logo no início, para que quando a gente vá pensar no processo de atuação, é importante que a gente possa parar e refletir sobre a formação que está sendo fornecida aos nossos psicólogos, principalmente na área escolar, porque como foi colocado pela Brenda, pela professora Poliana, a nossa formação, ela é uma formação generalista, e ainda se tem um viés muito voltado em algumas instituições, principalmente para a área da saúde, né? A ênfase adotada por muitos cursos na construção do seu projeto político é aí uma ênfase voltada para a saúde. E alguns campos de atuação da psicologia, eles acabam deixando a desejar. E a gente precisa realmente pensar nessas discussões. Será que uma disciplina somente relacionada à psicologia escolar é suficiente? Assim como, por exemplo, a gente tem um relato de que muitos estudantes, eles não têm a oportunidade dentro do seu processo formativo na graduação de vivenciar o estágio, que é uma experiência significativa para que eles possam aí refletir sobre todas as discussões que é proporcionada dentro da faculdade e refletir sobre a sua atuação. Então, a formação é um ponto que a gente precisa, sim, analisar dentro dessa perspectiva de atuação, principalmente aqui no nosso estado, que vem ainda com uma história muito recente, tá? Aqui eu trago também um outro relato, como eu acabei de pontuar, sobre o estágio. Então, muitos não tiveram essa oportunidade de vivenciar um estágio. Nós temos aí uma análise que também foi realizada de uma pesquisa que muitos desses estudantes, eles têm os estágios desenvolvidos na área da saúde, então muitos sentem a falta de conhecer outros espaços, de pensar em outros ambientes de oportunidade, de conhecer a atuação a partir também de outro viés. Então, o estágio na área da psicologia escolar é um recurso muito importante para que a gente possa romper e desconstruir perspectivas equivocadas acerca da atuação do psicólogo escolar no nosso estado. Tá? Aqui eu trago para vocês um gráfico que fala sobre a formação em psicologia escolar. Então, de todos os psicólogos que responderam, a sua grande maioria, que é essa dimensão azul aqui maior, tem apenas a graduação, poucos têm especialização, mestrado acadêmico e doutorado. Essa questão da formação também está relacionada à nossa formação recente, como foi colocado pela professora Poliana. Então, nós temos aí um mestrado, a título de exemplo, que é de 2013 para cá, e somente a partir de 2017, entre 2018, a gente teve aí profissionais que adentraram o mestrado e que tem uma linha bem específica na área da psicologia escolar. Outro agravante que nós temos relacionados à nossa formação é que aqui no nosso estado nós não tínhamos formações a nível de especialização, de lato sensu, né? Antes, um profissional que desejasse ter um conhecimento mais específico aqui no Maranhão, ele não encontrava esses espaços. Ele encontrava formações que poderiam auxiliar, como formação em psicologia autismo, formação na área de educação inclusiva e especial, mas nada com uma formação específica. Esse quadro, ele mudou
a partir de 2019, com a questão da Lei 13.935. Então, hoje nós temos aqui no Estado 2 instituições que já ofertam o curso de especialização em lato sensu para psicólogo escolar, mas no início também foi necessário uma movimentação política, tanto do Conselho Regional como da própria categoria. Por quê? Porque logo no início, uma dessas instituições ofertou o curso de psicologia escolar para profissionais de diversas áreas, né? Pedagogo. Então, assim, teve gente que chegou a ligar, só para ilustrar para vocês, e poderia cursar qualquer pessoa que tivesse uma graduação. E a defesa que nós fazemos no nosso estado é que essa formação ela é específica para o psicólogo escolar. Por isso a necessidade, como foi colocado pela professora Poliana Galvão, de movimentar a categoria no sentido de que seja uma categoria que seja politizada, que compreenda a necessidade de lutar, de se movimentar, de entender esse fazer enquanto algo que é específico da nossa categoria. Mas, para isso, a gente precisa que haja uma mobilização, não só do próprio CRP, que está aí tentando, fazendo movimentos, mas que esses psicólogos que estão ativos, eles possam se reconhecer enquanto profissionais da área. Certo? Vamos lá. Tá? Aí aqui eu trago alguns depoimentos de profissionais, como eu estou colocando para vocês. Alguns não tiveram essa formação, sentem a falta. Outros já estão cursando mestrado e estão dialogando na linha da psicologia escolar, o que tem potencializado, ampliado a sua perspectiva sobre o seu ambiente de trabalho, o que para nós é algo muito bom, muito significativo, tá? Ai, gente, uma zoada aqui, eu me assustei, desculpa. Outro ponto de análise que a gente também teve como interesse na pesquisa foi sobre a área de atuação, né? Então, essa foi uma pergunta aberta no questionário. Os profissionais, eles podiam responder mais de um segmento. Então, a gente tem aí uma grande ênfase de profissionais que atuam desde a educação infantil ao ensino fundamental, médio, e uma baixa participação aí no ensino técnico. Então, a defesa que nós fazemos é que esse profissional da psicologia, ele possa tanto estar inserido na educação básica, mas que ele também possa contemplar as outras modalidades, né, da educação, apesar de que não foi o foco da pesquisa. Mas a gente faz a defesa que o psicólogo escolar pode e deve atuar, sim, na educação básica e nas outras modalidades e etapas, segmentos da educação. Aqui também a gente fez um questionamento sobre quais eram as principais dificuldades encontradas na atuação. E aí eu vou chamar a atenção para vocês para 3 tópicos que se destacaram nessa pesquisa. O primeiro, que é esse aqui, que tem a porcentagem de 66,7%, que é justamente a desconstrução de práticas clínicas no ambiente. Então, muitos profissionais ainda são convidados a adentrar o universo da escola para vivenciar uma atuação clínica individual, de fazer realmente da escola uma clínica, e a defesa que nós temos é de uma atuação institucional. Então, isso aqui no Maranhão já vem se modificando, a gente tem vivenciado por meio de relatos, por meio de eventos, de organização, que muitos psicólogos eles já têm construído práticas emergentes, como é discutido na literatura, mas que eles ainda enfrentam barreiras no sentido de desconstruir esse olhar clínico do psicólogo dentro da escola, né? Muitas escolas ainda solicitam esse profissional para que ele realize uma clínica na escola, ou faça, por exemplo, leituras imediatistas do contexto e do sujeito.
o que é que o sujeito tem, o que é que ele está fazendo, o que é que ele deixa de fazer. Então, ainda se tem uma perspectiva muito clínica desse profissional que está atuando. E aí a importância da gente se fortalecer. Só um minutinho aqui para me ligar aqui meu carregador. Só um minutinho. Camila, licença. Queria só lembrar do tempo que a gente tem outras mesas. Pronto. O segundo tópico dessa pesquisa, que eu também gostaria de chamar a atenção para vocês, é sobre a ausência de outros psicólogos na rede, que é o segundo tópico desse gráfico que eu estou mostrando para vocês. Então, muitos psicólogos ainda relatam a ausência de outros profissionais, principalmente quando eles estão dentro das secretarias municipais, ocupando ali cargos. Por que eu trago essa experiência, né? São Luís, a título de exemplo, ainda não tem psicólogos dentro das escolas públicas, isso na rede municipal. O que nós temos são psicólogos que atuam dentro da Secretaria Municipal de Educação. Aqui na nossa rede, nós temos cerca de 264 unidades de ensino. E a gente tem aí uma média de 3 psicólogos que atendem essas 264 unidades de ensino. Além de ser um número muito baixo de psicólogos para atender toda uma rede, a gente observa que aqui em específico no nosso município, a rede de ensino, ela não tem um documento norteador ou orientador da atuação desses profissionais. Então, cada psicólogo aqui, ele fica lotado em um segmento ou modalidade. Por exemplo, nós temos psicólogos que atuam na educação infantil, outros atuam no ensino fundamental e o terceiro na educação especial. Então, quando eu falo desse segmento de atuação, cada um desses psicólogos, eles vão atender e trabalhar de acordo com a sua demanda. Então, é um trabalho muito isolado, que não há uma relação, que não há uma conexão, justamente pela ausência desses documentos norteadores, tá? Aí aqui eu trago algumas falas do que eles sentem essa necessidade. Aí aqui eu também apresento para vocês a ausência desse documento norteador. Muitos se utilizam, como foi colocado pela professora Poliana, de certames de concurso público, e a maioria desses certames, eles não são construídos a partir de uma perspectiva crítica, não contextualizam e muito menos compreendem o fazer do psicólogo na área da educação. Então, esses certames, eles ainda têm uma orientação muito clínica, o que precisa ser urgentemente e que é questionado pelo nosso CRP, quando é apresentado, quando a gente identifica, a gente vai lá, aciona a empresa que está elaborando, para que esses certames eles venham realmente ao encontro dos espaços de atuação, no caso da educação. Aqui também a gente teve um questionamento da base epistemológica, então a gente encontra uma grande diversidade de psicólogos que fundamentam-se em base epistemológica, e a defesa que nós temos feito pelos grupos de estudo, pelos movimentos acadêmicos, é que os psicólogos eles possam trabalhar a partir da perspectiva histórico-cultural que é defendido na literatura, justamente por entender esse processo de relação do sujeito com o meio, tá? Aqui eu apresento as considerações finais para vocês, né? A pesquisa, ela foi muito relevante, mas ela ainda não foi o suficiente. A gente precisa cada vez mais discutir sobre a psicologia escolar no Maranhão, sobre a atuação, e a defesa que nós fazemos é justamente de uma psicologia crítica, comprometida com ações institucionais, coletivas e políticas. Então, a pesquisa, ela fez esse levantamento da atuação dos psicólogos, mas a gente também teve aí esse interesse de provocar a categoria a se mobilizar, a se compreender dentro desse processo e, principalmente, a construir uma identidade do psicólogo escolar no Maranhão fortalecida. Tá?
Aqui foi a proposta de atuação, que depois eu posso estar compartilhando para vocês, né? Essa proposta, que foi o último objetivo específico, ela não é uma proposta engessada, né? O psicólogo só vai fazer isso? Não. Mas é uma orientação de como as escolas, de como esse próprio psicólogo, ele pode se nortear, mas lembrando que cada realidade de cada escola e de cada espaço é uma realidade única e que o psicólogo precisa ser sensível à sua realidade, tá? Aí aqui eu trago uma charge para a gente poder finalizar. Pode parecer um pouco, mas de tijolinho em tijolinho podemos construir os maiores muros. Muros não, podemos construir pontes. Então, quanto mais fortalecidos nós formos, maior vai ser as discussões na área dessa psicologia escolar no nosso estado. E, por último, eu apresento para vocês a nossa defesa que nós temos feito por uma psicologia escolar na luta anticapacista, é um protesto contra a lei, diz respeito à LBI, que está sendo um movimento de engajamento aqui no nosso estado em defesa de uma psicologia que respeite a todos. Muito obrigada. E as referências. Certinho? Gente, eu queria saber se alguém tem alguma dúvida, alguma coisa para comentar. Vou fazer um comentário em trânsito, tá? Gente, eu estou aqui na universidade, mas eu queria muito fortalecer as palavras da Brenda, da Camila, dizer que estou super satisfeita, escutei alguns trechos aqui no que foi possível, mas parabenizar e também agradecer à comissão organizadora do evento pela parceria, pela disponibilidade na escuta e partilha de experiências, tá? Parabéns, gente. A gente teria a apresentação do Samuel. Obrigada, professora Poliana, obrigada às meninas que estão aqui organizando. A gente teria mais uma apresentação, no caso do Samuel, que não pôde estar presente por motivos de doença, e eu iria fazer a apresentação, mas devido ao tempo que vocês estão colocando, eu não sei se para a organização será possível, né? Vocês é que vão me orientar, por gentileza, estou na escuta. Infelizmente, a gente já passou bastante do horário e a gente teve um atraso inicial, então realmente, infelizmente, não vai ser possível. A gente gostaria muito de escutar, mas o tempo está corrido e a gente tem mesa redonda agora, 10h30, para iniciar também, certo? Tranquilo, nós agradecemos, foi muito bom, meninas. Parabéns aí pela organização, pela realização do evento. Para a gente poder finalizar, se for possível, acho que seria legal a gente fazer uma foto, quem puder abrir a sua câmera, né, para as meninas aí socializarem uma foto. Quem puder, por favor, abra, né, só para a gente tirar uma foto. Tá todo mundo bonito, gente, não se preocupem. Pronto, Brenda. Mais alguém vai poder abrir? Deixa eu só um minutinho. Então, eu vou fazer aqui um print, todo mundo sorrindo. 1, 2, 3 e já. Então, meninas, nós agradecemos, foi um prazer compartilharmos as nossas experiências aqui no Maranhão. Nós também temos alguns eventos que eles são realizados e a gente também convida vocês futuramente a trazerem as experiências de vocês aqui para o Maranhão, por meio dessas mesas, por meio de apresentação de trabalho. Foi muito significativa essa troca e a gente também quer conhecer o que vocês fazem aí, tá bom? Tá certo, muito obrigada, foi muito interessante, muito produtivo, a gente agradece, nós monitores e a comissão organizadora, muito obrigada. De nada, gente, prazer, viu? Muito obrigada e bom evento, gente, muito obrigada. Obrigada, tchau. Tchau, gente, obrigada. Tchau, gente, obrigada.